Olá, está começando agora mais um Equilíbrio Cast. E nesse lugar, nesse canal onde a gente fala de equilíbrio, de saúde emocional, de saúde mental, até de segurança psicológica, eu não podia deixar de tocar no assunto criança. Como é que estão as nossas crianças, né? Como é que está o equilíbrio dessa galerinha pequena aí? A gente está vendo falar muito sobre essa hiperexposição, né, nas telas, mas como que a gente faz? O mundo a tecnologia está aí, o mundo está bombando, a gente vai só tirar as crianças da tela? Na verdade, a gente, enquanto pais, nós temos um papel importante que muitas vezes a gente delega. E para falar de criança, não podia ser diferente. Convidar a minha amiga Flávia Vaz. Um prazer ter você aqui. Flávia é psicóloga. Flávia tem um livro lindo chamado Guardiões da Infância. Gente, eu comi esse livro em 3 dias. Eu fiquei... no meu coração, eu tinha um pesar, assim, que eu falava, gente, por que Flávia não escreveu esse livro 20 anos atrás? Porque, olha, como eu senti que é a Karine de 20 anos atrás, que estava começando lá a criar o Léo e a Luísa. Né, a Luísa foi a primeira. Meu Deus, como eu errei querendo acertar. Mas graças a Deus que essa pessoa vem e me traz esse material e poder dar acesso a tantas pessoas. Minha amiga, muito obrigada por você ter aceitado esse convite. Não tem outra pessoa para falar de Guardiões que não seja você. Qual o papel, né? Nós temos um papel tão importante. E a meninada nós estamos vendo, né, Flavinha? É um desafio. Tá Mas, um antes eu quero agradecer, gente. Eu tô aqui, né? Muito feliz de estar com você, né? Que é uma honra amiga, ter você aqui. Uma amiga de longa data, né? De muitos processos, que já me ajudou muito também como pessoa, como profissional. Então, para mim é uma alegria fazer parte desse momento aqui, né? Do podcast, muito bacana. E feliz demais de falar desse tema que hoje realmente é a bandeira principal da minha missão, né, levantar guardiões, pessoas que se posicionam para proteger o equilíbrio na infância e na adolescência dessa galera que está crescendo aí. Uau! E o mundo tá complicado, né? Desafiador demais. As nossas crianças, eu sempre falo aqui, sempre lembro que a gente acaba comentando no assunto da pandemia. Não tem como, né? O mundo pós-pandemia é um mundo diferente de antes dessa pandemia. E como nós adultos, nós adoecemos. E quando eu falo nós, antes da pandemia, falava-se, né, a Organização Mundial de Saúde falava que em 2020, Augusto Cury sempre falou muito isso, né, que em 2020 o mundo estaria com 50% dos seus habitantes doentes emocionalmente, né? Ele já falava isso há tanto tempo. Antes, né? Bem antes. E eu sempre comentei muito sobre isso, que eu sempre achei isso tão forte, né? 50% é tanta gente. 50% são onde tem 2 pessoas, ou é eu ou você. Então, Uau. Né? Só que agora a Organização Mundial fala em 87%. Assusta, né? Porque não tem jeito. Todo mundo passou, né, pela mesma tempestade. Essa pandemia foi, de fato, foi um divisor, né, no mundo. Quem não perdeu um ente conhece alguém muito próximo que perdeu. Então, todo mundo perdeu, né? E as nossas crianças? Porque teve criança... eu observo, por exemplo, a minha sobrinha. Minha sobrinha tem 12 anos e ela ficou... agora ela tem 12, então 2020, ela tinha 9 anos, né? Sim. No meio da pandemia, ela fez 9 anos. Olha a idade, né? De 8 para 9 anos. Ela ficou 1 ano, basicamente, dentro de casa. E eu percebo nela, que é a mais novinha da família, muita ansiedade, né? Ela já é muito ativa, mas muito ansiosa. E a gente vai observando, né? As crianças menores, né? Que nasceram na pandemia, ou eram muito novinhas na pandemia. Como é que foi essa socialização? A falta da socialização.
Sim. Enquanto você fala, eu vou pensando aqui, eu sempre penso em sistema, né? Porque nós somos um produto de vários elementos que vão entrelaçando-se ao longo do tempo e vão construindo o eu, esse indivíduo em formação. Então, eu lembro que as pessoas falavam muito do adulto, né, e tal, mas a criança, na minha opinião, ela foi a que mais perdeu. Criança, pré-adolescente, adolescente, por quê? Porque ele não tinha nem trabalho, né, naquele primeiro momento, assim, não tinha nem aquela organização da escola online, depois, aos poucos, que ela foi se organizando para isso. Então, ela perdeu a produtividade, quando você fala de 9, 12 anos, né, uma fase que está em alta produtividade de gerar trabalho, né? Então, perdeu produtividade. Perdeu o movimento. Ela parou de movimentar, né? Porque não saía mais, a atividade física que fazia, não fazia mais, né? Esse movimento de ter uma agenda, rotina, isso foi alterado completamente. Perdeu o relacionamento. Então, perdeu essa troca de ocitocina, de, né, contato, abraço, toque, olhar, partilhar. Um impacto muito interessante. Meu filho mais velho passou pela definição vocacional final na fase da pandemia. Foi aquelas trocas que os meninos tinham na escola, né, para falar, eu vou fazer isso. Vou fazer por quê? Escolhi direito. Por que eu vou fazer direito? Escolhi medicina. Aquela troca compartilhada, ela foi perdida. Então, assim, nós tivemos muitos desafios, né? A brincadeira que foi alterada. Eu lembro no meu condomínio, aquela discussão de condomínio, se deixa descer, se não deixa descer, se o menino pode jogar bola na quadra ou não. Deus. Então, muitas coisas. E o luto, você citou aqui, né? Também que muitas crianças viveram, e adolescentes, num curto espaço de tempo, muitas perdas, viram o mundo perder muita gente. Foi uma época que eu produzi muito conteúdo de luto, sabe, para ajudar nesse processo. Então, assim, foi um grande desafio que tem impacto para nós, mas para os estudiosos, eu digo que foi também uma oportunidade da gente conhecer o fundamento, sabe, assim, testar o fundamento do desenvolvimento humano, porque a gente chegou a, por exemplo, entender a importância da amizade para a criança. Essa ideia de criar numa bolha não é algo equilibrado, né? Se a gente está falando aqui de equilíbrio, né? Uma criança precisa de além do pai e da mãe, além da casa, além da segurança, né? É muito poderoso isso, Karine, porque é um equilíbrio entre expõe e guarda, né? Para que se gere. Então, assim, eu acho que foi sim um grande dano, afetou muito, né? A gente tem, depois a gente pode até falar um pouquinho sobre isso, em relação à ansiedade, como que isso foi se desenhando, né? E como hoje, como pais, a gente pode fazer um resgate, uma recuperação, né? Cuidadores disso, mas também a gente teve a oportunidade de testar muitas teorias e repensar, né? Muita coisa aí da nossa jornada como cuidadores também. É verdade. Você falou sobre rotina, né? Como que a gente perdeu a rotina, né, Flávia? Desmontou. Aí que a gente viu que a gente precisava dela, né? Aí que se viu. Eu me lembro que no começo da pandemia não tinha nada pra fazer, não podia fazer nada, podia acordar tarde, né? De pijama, né? Ficar de pijama. Gente, meu Deus. O impacto poderoso. E é bacana essa coisa da rotina, porque eu aprendi sobre hábito muito com vocês, né? Estudando aquele livro do Poder do Hábito. Lembro, acho que foram vocês que me apresentaram na época. E nós somos uma construção de hábitos, né? E o hábito fala disso, dessa repetição de uma rotina, né? De uma rotina que é feita tantas e quantas vezes até que ela se introjete como um hábito. Então, nós fomos impactados nisso, né? E a criança foi impactada nisso. A família, ela sofreu ali principalmente o primeiro ano, os primeiros 6 meses, né, de 2020, houve um impacto nisso e da família ter que reorganizar, né, para poder construir esses meninos que, alguns lá em casa eu tenho alguns que ainda estão sofrendo para se recolocar dentro de um contexto de hábito mesmo, aquela coisa que fazia bem direitinho. Eu percebo que hoje ainda é um desafio em algumas situações, porque foi muito tempo. Algumas escolas demoraram muito a voltar, né, para aquele esquema meio a meio. Né? Então, eu acho que é um desafio, mas que também nos ensina a importância da rotina, né? Quando se fala de equilíbrio, de uma rotina, sempre, Karine, que tem a ver com quem é essa criança. Porque às vezes a gente fala de rotina, mas não é igual.
né? Eu tenho 3 lá em casa, cada um planeta. Eu tenho 2, são planetas bem diferentes. Bem diferentes, não é? E até a maneira, por exemplo, de estudar. Às vezes as pessoas me perguntam, mas como é que faz para estudar? Eu tenho um que senta, ele estuda 2 horas. Né? E sempre foi assim, mesmo menino, criança, ele seguiu pela adolescência, sentava e estudava. Eu tenho um que estuda 30 minutos. Levanta, dá uma voltinha, pega um negócio e volta. Né? E eu, como cuidador, como guardião, preciso entender isso. Né? E não cobrar, ter esse equilíbrio para gerir essa rotina de maneira que funcione para cada um da forma que eles são. Né? Então, eu acho que isso é uma coisa muito importante a gente pensar também nessa questão de equilíbrio, porque às vezes a gente cobra, né? Cobra às vezes escola igual, cobra tudo igual. E não precisa ser assim. Esse é o desafio, né? Da gente entender que são diferentes, que funcionam diferentes. Meu Deus. As delícias de ser mãe. A aventura, né? A aventura, é isso. E aí, Flávia, quando a gente fala dessa... Eu falei, né, no início sobre essa... Se fala muito da tela nessa exposição, Sim. dessa hiperexposição à tela. A gente tem visto, né... Eu sempre vou citar a minha sobrinha mais nova, porque ela é a menorzinha no nosso meio. Quando a Valentina tinha, sei lá, 2 aninhos, ela chegou na minha casa, diante da televisão, a televisão estava ligada, ela colocou o dedinho assim, ó. Vai abrindo. Tipo, ela quis dizer assim, ó, não está funcionando, porque ela é dessa geração. E assim, eu sei que não tem muito para onde correr, né? Porque a tecnologia está aí, as coisas acontecem no online, grandes coisas têm acontecido no online. Mas tem realmente, as crianças muito pequenininhas expostas, né? Sim. Gerando o que esses dias a Ana Beatriz, é uma psiquiatra que eu gosto muito de ouvi-la, ela falou que existe, as crianças estão dopaminálgicas. Nunca tinha ouvido assim. Viciadas em dopamina. Viciadas em dopamina. E aí eu tenho aquela impressão, né, de que aparecem mais casos, né, de hiperatividade. Sim. Seria, talvez, por conta dessa exposição às telas? Sim, assim, eu não gosto muito daquele discurso devastador, sabe? Como se a gente não tivesse solução. Sim. Eu sempre gosto, então eu quero falar com quem está nos ouvindo, de uma postura de equilíbrio que vai gerar esperança, né? As sociedades antes de nós sobreviveram a coisas muito desafiadoras e estamos aqui, né? Sim. Porém, eu acho que é uma poderosa reflexão essa que você traz. Por quê? Porque nós precisamos encontrar o equilíbrio associado ao conhecimento. Se você não conhece, você não sabe o porquê, né, o quanto. Então, isso é muito importante. Né? Quando você fala de dopaminálgico, você está falando dessa ideia do vício da dopamina. É como se você dependesse sempre daquele movimento, do retorno. Isso é uma coisa que a gente está aqui hoje com pauta de infância, que é o nosso alvo em Guardiões, mas a gente vê hoje os adultos, eles são uma extensão do telefone, eles andam com o telefone, olha eu aqui, ó, tô indo aqui, do meu lado, né? Então você já viu isso? Eles vão pela casa, eles estão no escritório, eles circulam e eles estão com o telefone na mão, né? Isso é um adoecimento, inclusive, né? Sim. Que você estende isso. Então, o que tem acontecido que nós precisamos entender? A criança, ela tá exposta à tela, porque a tela está agora, ou é a tela da mãe, ou a tela da televisão que ela assiste, né? Nosso conselho, né, na primeira infância, que não se desse uma tela, né, nem um tablet, nem você evitasse essa presença, o máximo. Tem famílias até que não optam, tá? Por deixar ver televisão. Eu super admiro, não consegui fazer, né? Como você, eu gostaria que alguém tivesse escrito Guardiões antes, ou outros livros que vão falar dessa pauta antes para eu ler. Então, os meus filhos já passaram por esse processo, mas a gente observa uma diferença muito grande, como você falou da sua sobrinha, caçula, né, do meu filho de 19 para o filho de 14, o nível de envolvimento com a tela é muito maior do de 14, porque ele já nasceu num outro tempo, né? Então, o que acontece nesse circuito? A ativação do circuito dopaminérgico,
né? Uma experiência que faz eu querer voltar, e ela não é como quando você lê um livro, que você tem uma história e que você se aprofunda na história e aquilo vai criando casa neural em você, né? Que faz um ciclo que se fecha, não. É um estímulo que joga uma resposta e aí eu já quero de novo uma outra coisa que precisa ser maior, como num quadro de vício qualquer, né? Que você vai querer sempre mais. E aí, só que, bom, isso não tem só... qual é o dano disso? Quadros de ansiedade, a questão da atenção, uma desestabilização neural que deixa uma inquietude, né? Uma falta de paz, angústia. Eu não sei se você relata isso. Às vezes, quando eu uso muito, eu sinto náusea, aquele mal-estar, como se fosse uma náusea. Então, são alguns dos sintomas, sim, contar com outros, né? Como a questão do aprendizado, da falta de capacidade de manter a concentração realmente em algo, de estar presente, porque está sempre conectado, né, nessa busca pela tela, que são coisas para a gente refletir. Bom, mas tudo bem, Flávia, você está falando tudo isso, e aí, o que eu faço? Primeira coisa, eu acho que você precisa fazer um monitoramento do que acontece na sua casa. Né? Então, quem é esse menino? Eu, muitas vezes, né, hoje pela manhã, eu fiz uma revisão dessa, assim, comigo, olhando a agenda de menino, olhando a programação de rotina, e nossa própria, minha e do meu marido, para dar uma avaliada. Como é que está isso? Né? Onde está sendo usado o tempo? O que está sendo feito? E aí, Karine, uma coisa que a gente fala, tudo bem, eu não dou tela, mas o que eu vou dar? Porque muitas vezes, para que a gente tire o virtual, a gente precisa ser real. Ter real. Para que tem que estar presente, né? Assim, ou proporcionar alguma coisa no real. Então, esse que eu acho que é o grande desafio, que às vezes a gente, como cuidador, tem enfrentado, porque assim, hoje as telas estão ocupando esse lugar de distração. Então, por exemplo, se o meu filho é adolescente, ele tá lá à tarde mexendo em tela e eu não quero que ele faça isso, não adianta só dizer não faça. Eu tenho que propor uma leitura, eu tenho que propor um jogo, eu tenho que propor uma atividade extracurricular, chamar ele para descer para jogar um basquete, uma bola ou andar de bicicleta. Flávia, mas e aí o trabalho, né? Então, essas questões, eu acho que são questões que nós precisamos de verdade, assim, parar para refletir, sabe? Porque não é só não dar, não permitir, mas é o que entra neste lugar. E, sobretudo, né, se o menino já está dentro desse contexto, como você faz para criar o novo hábito? Né? Nunca leu. Como é que ele vai começar a ler? Você acha que você vai dar um livro na mão dele e ele vai começar sozinho? A gente sempre fala que educar dá trabalho, né? Sim. Cuidar dá trabalho. E é por isso que a gente viu, né, na época que eu tinha os filhos menores, eu pude observar, né, umas relações próximas, as pessoas terceirizando mesmo, né, terceirizando para babá, terceirizando para a igreja, para a escola, porque educar dá trabalho, estar presente dá trabalho, né. Eu fico triste quando eu vejo um bebê num bebê conforto e a mãe entrega uma tela, tipo, fica aí, né, para eu poder ter tempo de conversar com a amiga. Não estou julgando, mas a conta chega, né? No final das contas, eu acho que é esse olhar que precisa desenvolver em nós enquanto cuidadores, né? O que não adianta. E outra coisa, né? Faça o que eu falo e não o que eu faço. Para mim, isso sempre foi o mais desafiador. Eu, como tenho integridade, é um valor alto para mim. E às vezes eu querer pedir para os meus filhos aquilo que vem na ponta da língua e eu tinha que morder, porque assim, como que eu vou pedir se eu não estou fazendo? E isso é o desafio diário, né? Sim. Da gente ter essa acho que é essa reflexão, né? Se o que eu estou pedindo é possível, né? Se o menino não lê, o que adianta eu dizer para ele, ó, você vai ler esse livro aqui, me entrega uma resenha do livro. Né? Enfim, acho que não vejo que seja por aí. Como a gente começou, né, falando do Guardiões, esse livro, ele marcou muito a minha vida. Ai, assim. que Meu lindo. Deus, foi muito, muito, muito legal. Guardiões da Infância.
Como eu te falei, né, eu comi esse livro em 3 dias. Eu estava no verão, eu comi esse livro e eu tinha essa alegria de estar lendo era dúbio o meu sentimento. Eu imagino. E a sensação assim, meu Deus, como eu podia ter feito diferente, como é que eu podia ter feito diferente? Como é que foi escrever esse livro? Como é que... Eu não tenho dúvida, assim, que é a inspiração de Deus, né? Não tenho dúvida. Mas o que significa para você hoje levantar essa bandeira que eu tenho acompanhado e de uma forma assim tão linda, assim, essa bandeira da gente entender, os adultos entenderem que são guardiões e não só pais, né? Tios, Avós, cuidadores, né? Líderes, pessoas que ocupam locais, né, importantes de decisão na sociedade, as leis que são tomadas, todas as decisões, quando você opta por uma coisa ou outra, né, num legislativo, você está impactando diretamente a proteção e a promoção dessa fase da vida. Primeiro eu quero te agradecer porque você foi uma das primeiras, assim, incentivadoras, porque como você foi uma das primeiras, se não a primeira leitora, né, do livro. E você me mandava, quando você começou a falar, eu me lembrei dos vídeos, você estava de férias. Tô de férias. E você me mandava os vídeos e aquilo enchia o meu coração, né? E me dava esperança, porque eu me lembro que durante a escrita, assim, todo projeto que é significativo na nossa história, ele nos custa, né? E custou, né? Foi no ano da pandemia que ele foi escrito, ano de 2020, e eu muito ansiosa, assim, eu estava num processo de ansiedade, assim, da vida, de tudo, e eu... lembro que eu pensava assim, meu Deus, quem vai ler isso? Sabe quando você tá colocando aquelas palavras? Quem vai ler? Será que alguém vai ler? Será que vai vender? Então, assim, depois que fica com capa, Sim, aí tem... toma forma. Aí é outra coisa, né? Mas você que me ensinou essa frase, né? Eu fui colocando o pé e Deus foi colocando o chão na escrita do livro. E foi uma experiência muito bacana, assim. Por quê? Porque, como eu falei, primeiro, quando eu escrevi, eu já pensava... meus filhos não são perfeitos, eu não sou a mãe perfeita, né? Eu falo, são humanamente incríveis, né? Porque eles são humanos, mas são incríveis. E fui tomando pra mim também, porque fica na minha cabeceira, tá sempre comigo, né? Eu tô sempre retomando alguma coisa que tá ali pra poder aplicar. Então foi muito bacana, tem sido muito bacana essa jornada, e mais ainda de perceber que pode ser útil a minha experiência para aqueles que estão passando ou passaram e que vão olhar para trás, né? Agora já tem avós lendo, então é muito bacana, assim. Verdade. Dentro do movimento, ver pessoas que estão levantando a bandeira em projetos sociais, em comunidades religiosas, sabe? Levando mesmo essa visão de como você pode ser um protetor da vida quando ela está na primeira fase de construção. Quando você vai construir qualquer coisa, a base, a fundação, né? É o principal. E a infância é essa fase de fundação, onde você vai escolher bem o material que você vai colocar lá, né? O tijolinho do amor, da comida de qualidade, que vai dar sustentação química para aquela estrutura que vai se desenvolver, da educação emocional, onde você vai treinar, né, a capacidade de autogestão, de empatia, de ser um ser social, produtividade. Gente, a produtividade é uma coisa poderosa, né? Eu falo que propósito e produtividade é motor de vida. Então, você ensinar uma criança que ela nasceu por um propósito, que ela vai descobrir à medida que ela se desenvolver, vai emergir uma intenção de existir, né? O nosso filho do meio, e a gente cresceu dizendo para ele que ele tinha o propósito de gerar alegria onde ele estivesse. Aí eu conto uma história, Karine, que ele devia ter uns 8 aninhos, a gente chegou da escola, subiu e ele ficou para trás. Eu falei, por quê? Dentro da garagem, né? E protegidos, tá, gente? Não tava desprotegido, não. E ele ficou para trás e daqui a pouco ele sobe. Eu falei, o que aconteceu? Então ele disse assim, mãe, você não me ensina que eu tenho o propósito de gerar alegria? O menininho, o neto da minha vizinha, o netinho da Regina tava chorando que não queria ir para a escola e eu fiquei lá até ele ficar bem. Quando ele ficou alegre, eu subi. Então, você entender que você é sal, você veio para iluminar, veio para salgar, né? Cada um com aquelas características. Então, isso é muito poderoso. E ver outras pessoas, sabe, olhando para os filhos ou para
os alunos ou netos e pensando, meu Deus, isso aqui é muito precioso. E eu falo uma coisa que eu super acredito nisso. Quando você guarda uma criança, você não guarda só o seu filho, só sua sobrinha, Valentina. Você está guardando a geração que ela representa. Porque a Valentina, tudo que ela fizer vai ter impacto social, vai ter impacto na sociedade. Então, quando você protege o que ela traz e promove toda a riqueza que ela tem dentro dela, todos aqueles que foram conectados a ela, né, no tempo de vida que ela tiver na geração dela, vão ser abençoados, né, impactados, vão aproveitar do seu trabalho como guardiã. Então, é muito sério a infância. É assim, é assunto para a gente gravar aqui em alguns podcasts, né? Mas isso é muito poderoso, ensinar que eles trazem sementes vocacionais, habilidades, e que eles vão servir a geração deles, né? Que tudo que agora o de 19 está fazendo economia e mexe com dinheiro, está trabalhando com investimento, né? E uma das últimas conversas que a gente teve foi sobre isso. Assim, por que você vai ajudar as pessoas que chegam para você com tantos R$1.000 a desenvolverem isso para mais, né, R$1.000? E ele diz assim, mãe, para servir? Eu falei, pois é, você está aí para servir. Não é para você ganhar. Mas quando você serve com a sua capacidade de escolher o melhor investimento, pensar o melhor plano, né? O fundo que você vai gerar, a melhor aplicação, o que acontece? Você impacta na vida dessa pessoa com o seu servir. E isso automaticamente vai gerar resultado na sua história. Então, são muitas coisas que a gente traz. Eu queria até fazer um convite, se você me permitir. Claro. Né? A gente agora, 13 e 14 de outubro, aqui em Vila Velha, no Espírito Santo, vai ter a conferência Guardiões da Infância. Nós vamos receber autoridades nessa temática. Uma delas fala muito sobre tecnologia, né? Formada, especialista nisso, lá de São Paulo. Uma vem da Itália, é uma mentora de mães, que é a Ana Laura. Então, assim, vai ser um prazer receber você que está nos ouvindo, né? Vai ser aqui em Vila Velha, no auditório da Missão Praia da Costa. Me procure no Instagram, Flávia Luz Vaz Oficial, que você vai achar o link para você participar conosco desse movimento aí que vai acontecer 13 e 14 de outubro. E é lindo demais isso, né? Quando eu falo em guardiões, às vezes as pessoas elas ainda não tiveram oportunidade de ler o livro. Deixa eu mostrar aqui para essa câmera, ó. Coisa mais linda. Guardiões da Infância. E as pessoas devem estar se perguntando assim, como assim, né? Como é que é? O que é ser um guardião da infância? Eu tive esses dias, Luísa faz direito, e ela desde muito pequenininha tem esse valor de justiça muito forte, meu Deus, até muito, porque ela luta muito, né, para que aconteça a justiça, né? E esses dias Luísa me contando que ela estava indo para o estágio, então ela vai de ônibus para o estágio, aí ela chegou no ponto de ônibus e um senhor, já idoso, ele mexeu falou alguma coisa mexendo com uma criança. Sim. Uma menininha que estava vindo da academia, alguma coisa assim. E Luísa, e eu fico até preocupada com isso, né? Porque ela se incomodou com o moço, claro, e ela chamou a atenção dele. Tanto que ele atravessou a rua, porque acho que ele não deu, né? Fugiu, ele não deu conta de ficar naquele espaço, e ela chamando a atenção dele, que coisa feia. Como que o senhor tá falando? Isso aqui é uma criança. E assim, depois que ela me contou isso, e a gente na hora falou, minha filha, pelo amor de Deus, esse homem tem uma pedra. Talvez ele não tivesse armado, mas se ele tem uma pedra, ele joga em você uma pedra, e ninguém ia fazer nada. Ela falou assim, não, mãe, eu não esperava também que ninguém me defendesse, mas eu não podia deixar aquela menina passar por aquilo ali e vendo que mais pessoas viram e ninguém se incomodou. Uau. Eu achei isso fantástico. E esse é o papel de um guardião. Embora ela não entenda, né? Ela não chegou nessa fase, né? Luísa tem 21 anos, mas isso é um guardião também, né, Flávia? Sim. A gente poder tomar partido mesmo, né? Ver uma situação, entender que aquela criança, naquele momento, ela estava desprotegida. Por isso que eu falo que além, né? Além do ser pai, além da minha família, né? Além do meu
Sim, do meu núcleo, do meu clã, né? Ali, né? Com certeza. E é muito lindo, né? Você falar de Luísa assim, eu lembro, já fiz algumas palestras com ela no meu auditório de adolescente. E a expressão dela sempre foi muito assim eu tô absorvendo, comendo isso aqui, né? E a minha fala sempre teve muito essa pauta, né? De você se levantar, e de você entender o seu propósito, né? E ser guardião é isso, é ter muita clareza de propósito, que você tá ali por causas, né? Existe causa de adoção, que é um dos valores que a gente trabalha, né? Existe causa da violência, do abuso, como você citou, né? Existem causas que vão impactar, né? Várias instâncias, assim, os números que envolvem, né? Toda a violência com a infância, né? Abuso. Existe, é até um pouco triste falar, mas eu acho que cabe eu falar isso aqui, né? Da situação de abandono, né? Então, você tem uma criança que está jogada para adoção, aí quando chega uma determinada idade, essa criança, se abrigada, ela é dispensada. Tem um filme, eu não estou me lembrando o nome agora, que uma rede nos Estados Unidos onde isso acontece. As meninas são capturadas do abrigo para uso em prostituição. Meu Deus. Né? Meninas e meninos. Uma vez que morrem logo, porque na prostituição, né, adoecem, morrem logo, elas são levadas para o tráfico de órgãos. Né? Então, assim, você tem um sistema do mal, gente. A gente não pode falar de outra maneira, né? Assim, é de uma ordem, né? Que existe e que gera milhões e milhões de dólares, né? Eu acho que só perde para o tráfico de drogas, né? Para as redes que envolvem drogas assim no mundo. Então, nós estamos lidando com causas muito sérias, causas muito importantes e que elas precisam nos tocar. Né? Às vezes, Flávia, o que eu posso fazer? Você pode começar a falar sobre isso. Você pode se posicionar como a Luísa se posiciona. Você pode se envolver em cenários políticos, cenários sociais. Você pode reunir um grupo de meninos e meninas na sua comunidade religiosa ou no seu prédio e começar a partilhar sobre propósito de vida, sobre valor, sobre autocuidado, sobre educação sexual e também emocional. Então, há muito, Karine, o que nós podemos fazer. Não é pouco, não. Eu acho que a missão nossa é essa, de levantar a bandeira, de fazer as pessoas olharem e entenderem nelas o que elas vão fazer, o que eu posso fazer hoje. Né? O que você está fazendo aqui, me trazer aqui, me deixar falar sobre o livro, apresentar a visão, é uma contribuição, é ser guardiã. Né? Porque com certeza muitos vão nos ouvir e vai, sabe, uma autorresponsabilidade em relação a essa causa pode ser ativada a partir, né, do momento que assistir esse nosso podcast. Então, assim, há muito, né? E há muitos que precisam de guardiões e muitos que podem se levantar como um guardião, como eu disse no início, de gerações. Não só de uma criança, não só de um adolescente, mas de tudo que essa vida representa, né? E que está na nossa mão contribuir, né? Para fazer diferença. Dias 11, 12, 13? 13 e 14 de outubro. 13 e 14 de outubro. É imperdível. Dá um gás, né? Quando a gente toca nesses assuntos. Sim. E eu acho que o mais interessante é a gente poder sair da nossa individualidade, né? Dessa coisa assim, eu tô preocupada com as minhas questões, né? Com as minhas tarefas, com a minha vida, as minhas coisas, e tem tão mais, né? E tem um espaço amplo aí, com sede, né? Sim, o livro ele foi o pontapé, né? A gente lançou ele em dezembro de 2020, e a partir dele nós desenvolvemos outros pilares. A conferência é um dos pilares, então anualmente a gente tem reunido, esse é o segundo ano, né? Guardiões que estão espalhados, aqueles que quando o livro foi lançado, Karine, tão interessante, eu recebi a mensagem de gente que estava na Europa, no Japão, que dizia assim: eu sempre tive isso ardendo dentro de mim. Não sabia. E agora eu tenho um nome, eu sou um guardião. Olha, sabe? isso. Eu sempre me preocupei, eu sempre fiz alguma coisa em relação a essa causa. Então, a conferência ela é um momento de reunir. A gente reúne e a gente libera para o próximo ano uma agenda de trabalho, né? Prática mesmo. A gente tem feito isso, ano passado foi o primeiro ano, esse ano é o segundo ano.
Nós temos também um projeto de levar o seminário de guardiões, onde a gente fala, o livro ele fala de 7 valores, né? O primeiro valor é guardar uma geração e o 7º é ser um influenciador para adoção. Eu falo que é a abertura, né, e o fechamento da visão de um guardião. E nós temos levado esse seminário em vários lugares, né? Semana que vem eu vou estar em Belém do Pará, semana passada eu estive no Sertão, né? Então a gente tem caminhado o Brasil, já fomos aos Estados Unidos, esse ano a gente volta aos Estados Unidos para levar a visão de guardiões. Então é uma das ideias, se você está assistindo, quiser levar a gente, é só fazer contato também. E o nosso mais novo lançamento é um manual. A gente criou um manual de estudo para ser implementado em grupos. É um manual baseado no livro. Você estuda o livro, né? Então é uma maneira de multiplicar. E esse manual, como é que as pessoas têm acesso? É lá tudo no meu, pode me chamar no direct, no Instagram, no site flavialuzvaz.com.br, que a gente orienta você a achar. Coisa mais linda. Isso vai despertando em nós, né? Essa paixão por vidas. A gente tem, né? O ser humano tem isso, né? A gente só precisa se conectar, né? Sim. Parar de olhar só para o umbigo e ver que tem muita coisa a ser feita e agora tem ferramenta, né? A gente poder fazer isso com ferramentas. Que delícia. E como é que é, Flávia, ser guardiã de 3? Uau, essa é a melhor parte, né? Como é que essa fase que eles estão, né? O mais novo está com 14. 14, 16 o Heitor faz agora em setembro. Gente, e 19. Meu Deus. Foi ontem, né, amiga? Foi ontem. Você sente essa coisa de que eles estão crescendo muito rápido? Sim. Porque eu tenho essa sensação, tem hora que eu me pego assim, nostálgica. Tem hora saudade. Que eu me pego saudade. Tem dia que eu vou acordar a Luísa, eu brinco com ela, falo, nossa, esse cheiro é o cheiro de quando eu acordar você no berço, não sei o quê. E às vezes eu me pego assim, principalmente numa sexta-feira, que é assim, mãe, eu vou não sei aonde, tô indo lá lanchar com os amigos, aí eu e Sérgio temos Vale Night toda sexta-feira e quase todo sábado, né? Léo tem um compromisso no sábado, Luísa tá... No sábado tem namoro, enfim, nós temos Vale Night. Mas eu sinto como se meu ninho já estivesse ficando vazio. Sim, é mais ou menos essa sensação. Aí costuma arrumar uns bichinhos, né? É, lá tem um cachorrinho, lá em casa tem. Agora 2 gatos. Porque é mais ou menos nesse sentido. Mas assim, eu vou confessar pra você que hoje eu já fui uma mãe muito culpada. O meu lado melancólico eu fazia muita conta, assim, o que eu faria diferente se eu vivia assim. Eu voltasse 19 anos atrás. Tô me desapegando hoje disso, parei de sofrer. Isso. Mas... Eu tô nessa fase agora, que eu já não fico mais sofrendo. Eu avalio, às vezes, não tá legal, isso aqui não foi legal, mas não fico mais sofrendo. E com isso eu tenho desfrutado mais, sabe? Legal. Desfrutado das conversas, desfrutado das fases, né, da namorada, né, do mais velho que já tá namorando sério, bonitinho e tal. Então, assim, é gostoso ver também o fruto, né, que o seu filho sabe ser homem, ele sabe amar uma mulher, não é? Sabe cuidar de uma mulher, planejar o que vai fazer, porque quer dar a tulipa e não quer dar uma rosa comum. Então ele vai atrás da tulipa até o Polo Norte para poder fazer a tulipa chegar. Sabe aquela coisa do dia que ele entrega o cartão pro pai e diz, pai, agora eu já trabalho e eu não preciso, coloquei um dinheiro na sua conta porque a gente vai fazer uma viagem. Então, essas coisas, claro que tem as outras que eu não vou contar aqui, né? Coisa ruim eu não vou contar aqui. Mas a coisa boa, né? De você ver a responsabilidade, né? De cada um deles, né? A conversa com o caçula super madura. Mãe, eu acho que essas múltiplas inteligências, essa interpessoal, essa existencial, eu quero entender mais sobre isso. Então, assim, é muito gostoso você ver isso, né? Com desafios, né, gente? Eu não tô falando aqui que não tem vários desafios. Mas entendendo também isso, Karine, é uma das coisas que Guardiões me trouxe, sabe? Que os desafios, às vezes até um diagnóstico, uma luta, eles são oportunidade de aprendizado. Sim. Não preciso ficar só na dor, só no luto. Mas o que eu aprendo? Para onde que isso pode me levar? Então, hoje eu consigo curtir, claro que ainda tem as causas, né? Que a gente vai batalhando, né? Ainda falta isso, falta aquilo, que a gente vai ajustando. Mas muito feliz de ver o que eu acredito, que você não cria filho para ser feliz. Guarda essa frase. Você cria filho para ser autossustentável. Ele tem que ser capaz de saber viver, se sustentar financeiramente,
emocionalmente, espiritualmente, na vida produtiva, independente de você. Quando você vê que ele consegue andar sem você na idade disso, aí você fala, uau, tô vencendo, né? Porque às vezes a gente fica, eu quero que você seja feliz, vai ser uma hora, outra hora não vai ser, a vida é assim. Mas com essa visão de autossustentabilidade, sabe? Ele precisa dar conta de ser homem, ser mulher, ser mãe, ser pai, ser esposo, ser esposa, ser um trabalhador, cumprir seus compromissos. Então, isso eu acho que é o grande desafio quando a gente vai vendo pequenos diamantezinhos nessa jornada. Verdade. É top demais. É verdade. Eu tive a oportunidade, eu sofria muito mesmo com a coisa da culpa, né? Que não vi Luísa dar o primeiro passo, porque estava trabalhando. Ai, meu Deus. Essas coisas. Enfim, chegou um momento que eu falei, eu não vou mais sofrer. Eu sinto ainda, né, gente? Sou de carne e osso. Mas eu consegui ressignificar uma coisa muito legal, que é olhar para aquilo que deu certo. Uau. Olhar para aquilo que deu certo e falar assim, nossa, a gente conseguiu, sabe? Tem coisas que eu falo muito isso com o Sérgio, olha... Foi bom isso, ficou bom. Olha, isso ficou bom. Isso, quando eu vejo, por exemplo, o Leonardo teve uma namoradinha, foi rápido, né? Mas ele tinha um senso tão interessante, assim, de cuidado, que não podia... Ela morava super perto de casa. Mas, assim, ele tinha que levá-la, ele tinha que buscá-la. Protegendo. Né? Essa proteção que foi uma gracinha. Vindo de um evento e o Uber passava na frente da casa, na nossa casa, para depois para a casa dela. Ele falava, não, isso não pode, eu tenho que deixá-la na porta de casa, depois eu pego um Uber para minha casa. Isso eu achei tão bonitinho, porque ele estava com 16 anos, né, quando ele teve essa namoradinha. E a gente poder olhar para isso e falar assim, isso deu certo. É homem de verdade, homem, né? Tem esse olhar, assim, de cuidado, de proteção, sabe? E as outras coisas, por exemplo, de Luísa, quando Luísa, a gente tinha o cartão, né, de cada um, e ela fala assim, não, mãe, o meu Uber está cadastrado no meu cartão. Eu achei isso tão... Não, mãe, meu Uber está cadastrado no meu cartão. Falei, ok, tá tudo certo. Não quer dizer que não peça, né? Sim, claro. Sim, mas tem noção de autorresponsabilidade, né? E, inclusive, a gente, lá em casa, é um desafio que ela entenda que, embora ela esteja já com o salário do estágio, ela pode querer ter outras coisas. Isso é um desafio também, que ela fala, não... Já sou dona do meu nariz, né? O dinheiro do meu estágio vai dar para tudo? Não vai dar, mas enfim. Mas isso é muito legal. E eu parei de sofrer por conta disso. Eu comecei, foi até uma amiga nossa em comum, que foi a Vanusa. Ela falou comigo assim, calma, você mostrou o caminho, ela vai caminhar, pode ficar tranquila. E eu fui tomando posse disso, de que eu fiz, né, embora a culpa que eu sentia, eu fiz muita coisa, sabe, correta, certa. Errei pra caramba, querendo acertar, mas muita coisa deu certo. E aí eu parei, eu fui dando lugar, né, tirando a culpa e dando lugar a esse olhar, assim, de que, ufa, deu certo, sabe? E assim, eu falo muito isso com o Mário, né, meu esposo, eu digo assim, eles são melhores que nós. Se a gente colocar na balança aí na mesma idade, eu acho que eles estão melhores do que a gente foi. E às vezes, por que a gente acaba fazendo essa coisa? Porque a tendência de olhar o que pode melhorar, o que falta, né? O copo mais vazio. Então, assim, quando você começa a fazer o que você tá dizendo, eu vou olhar, poxa, mas olha o que ela faz. Olha ele dá conta, olha a cabecinha, 16 anos, ele tá preocupado. Né? Num mundo como o de hoje, de primeiro deixar a menina protegida em casa e depois ir, gente, isso é muito. Então, né, você mudou o olhar e é uma coisa que a gente tem que ficar aí atento a isso, né? E parar de reclamar. Porque não valorizar o que tem de bom. E reclamação também é hábito, né? A gente ficar só rodando em cima, como diz meu marido, né? Ficar lambendo ferido. E é mudar, né? Realmente esse olhar. E eu fico muito... Eu tenho estado muito feliz, assim, também. Embora todos... Como é que é? Humanamente perfeito. Humanamente incríveis. Incríveis. Humanamente incríveis. E são realmente humanamente incríveis.
tendo uma sensação assim de dever cumprido, embora Léo ainda tenha 18, né? Acho que tem um caminhozinho ainda, até uns 21 aí, para eu poder ter essa minha sensação mesmo de dever cumprido. Mas, Luísa, eu percebo isso, sabe? Isso é muito, muito fantástico. E aí, sim, quando eu observo, né, que embora tenha feito tanta coisa errada, descobri o que se podia fazer de correto, mesmo que tardiamente, não foi lá naquela primeira infância. Dentre elas foi ativar no Leonardo, por exemplo, o propósito. A Luísa sempre foi muito mais ávida, mais claro isso. E aí eu pude falar mais do propósito, lembrar mais da história dele, sabe? E aí, quando, em momentos da vida dele, que ele estava bem baqueadinho, com coisas que aconteceram, eu falava assim, filho, você não veio aqui a passeio. Aí eu lembro ele, fala assim, olha, você não veio aqui a passeio, você ficou 15 dias na UTI, Uau. você teve infecção generalizada, que mamãe não sabia nem o que... Eu fiquei, na realidade, tão passada com essa história de infecção generalizada, que eu não conseguia entender. Eu olhava para a médica e perguntava assim, aonde é a infecção? Tadinho, generalizada, aonde Era generalizada. Eu falava, onde é? Não caía a minha ficha. Falei, filho, a sua história foi uma história é muito profunda. Você tem algo muito, muito, muito bom, muito sério para fazer no mundo. E aí ele começou a tomar posse disso. Ele começou a falar assim, mãe, eu tenho um propósito grande, eu né? tenho um propósito grande, né? E a gente tem essa... E eu imagino, né? E agora falando com você, percebo que isso fortaleceu, quando a gente começou a fortalecer isso no Leonardo, lá pelos 14 anos, 15 anos. Antes a gente não tinha essa força nessa palavra propósito. A gente começou a fortalecer, a gente começou a perceber o quanto que ele também se fortaleceu e ele foi se empoderando. Ele foi tomando, sabe, posse de que ele não é bom de bola. Então, tipo, eu sou ruim de bola. Não, eu sou ruim de bola, mas eu tenho um propósito. Isso começou a ficar forte. E é por isso que eu gosto de dizer para as pessoas que eu conheço que nunca é tarde, né? Nunca. Embora a gente tenha perdido aquela primeira infância de fazer corretamente, como aqui o livro, ele nos dá um caminho fantástico de como que a gente pode agir com a criança, essa criança na primeira infância. Eu não consegui fazer. O livro chegou para mim muito tarde, mas os fundamentos do livro eu fui trabalhando, principalmente na vida dele, que era mais novinho. E agora, Leonardo tinha 16, né, quando o livro chegou aí na nossa vida, mas não foi tarde, não é tarde. Então, dá tempo. Dá tempo. No 7º capítulo eu uso um termo, reparadores de brechas parentais, né? Então, as brechas parentais, elas sempre vão existir. Mesmo que o pai tenha lido Guardiões, tenha lido 10 manuais de educação de filhos, como fazer seu filho A, B, C ou D, sempre, porque vivemos um mundo onde as falhas, elas existem. As brechas, elas sempre vão existir em qualquer processo de desenvolvimento. Então, nós vamos ser sempre reparadores de brechas parentais, que sejam as nossas mesmas. Então, às vezes, é muito isso que você falou, é muito o que a gente tem que fazer o tempo inteiro. Quando você faz essa revisão, essa análise, né? Os grandes estudiosos do desenvolvimento, eles usaram muito os próprios filhos para criar suas teorias. E eu super acredito nisso, sabe? Quando você começa a olhar para o seu filho ou para a criança, seu aluno na escola, e você começa a construir teoria, ver ali, você vai enxergar. Eu lembro, num momento de reflexão sobre o mais velho, muito irritado. Ele era tão irritado. Menininho assim, bravo, sabe? Fazia uns negócios assim que você fala, meu Deus, de onde saiu esse menino, né? Enfim. E aí eu lembro que eu tive um insight de colocar ele para fazer futebol. Ele tinha 4 anos e meio para 5 anos. Na mesma época eu também corri para psicóloga, porque eu ficava tão preocupada.
com a irritabilidade dele. E, bom, eu não sei se foi a psicóloga ou o esporte, mas eu sei que mudou a vida dele, né? E ele, desse esporte, ele encontrou uma habilidade, da habilidade, uma história de produtividade, propósito, que ele cresceu dizendo que ele queria ser jogador de futebol. Isso levou até Barcelona, representando o Brasil. Claro que eu tô contando assim, gente, só coisa boa, né? Mas para dizer o seguinte, um insight de uma coisa que ajudou a reparar algo. Então, isso pode ser feito agora, na vida adulta, claro. Né? De você olhar e pensar, onde que eu posso, o que está faltando aqui? O que precisa ser reparado? E você ajudar a colocar isso para dentro. E a gente vai ser sempre esse suporte, né? Sempre. A gente vai poder ser sempre esse suporte. Sempre, o tempo inteiro. Ai, que delícia. Queria ficar aqui mais umas 2 horas aqui conversando com você sobre esses assuntos. É bom demais, demais, demais. Eu gosto de só pra gente ir finalizando, eu estava lembrando esses dias, e foi muito importante eu lembrar para a Luísa que de um tempo para cá, com questões relacionadas à TPM, ela sofreu muito, né, com essa TPM. Eu brinquei com ela, falei assim, filha, você tinha uma marca muito interessante. A gente falava isso na família, né? Quando você acordava, você já acordava rindo. E realmente, ela acordava tão feliz, tão feliz. Ela era aquele bebê que não chorava. Porque tem bebê que acorda chorando, né? E ela acordava rindo, ela estava sempre rindo, ela sempre foi tagarela demais, sempre foi muito falante. E isso despertou nela uma vontade de ver as fotos de bebê, né, de se ver e se reconhecer. Que bacana isso. Legal isso, muito né? Bacana. Porque aí a gente foi ver umas fotos, ela falou, nossa, mãe, olha como é que era o cabelo. E sempre rindo, sempre. E Luísa foi muito adolescente, assim, colocou o aparelho, ela ficou, ai, gente, olha como eu tô linda de aparelho. Colocou óculos, ai, eu tô linda de óculos. E realmente ela jogava esse jogo do contente a vida toda. E foi muito legal ela revisitar. Por quê? Ela, nessa fase, né, de 17, 18, TPM, aí a fase de faculdade, né, entrando na faculdade, ela deu um amargor nessa fase. Por conta de todas essas questões, essas mudanças. E isso fez, quando ela revisitou o passado, e a gente recontou histórias, isso eu percebi que isso deu uma leveza, uma reconexão. Acho que a palavra é essa. Reconectou. Ela falou, uau, peraí. Voltou para si mesma. Voltou. Né? Trouxe de volta, assim. De vez em quando tem seus momentos, enfim. Mas eu entendi isso de uma forma muito pontual. Achei muito interessante. E como é gostoso o tal do negócio de ver fotos, né? Sim, eu gostei da ideia. Achei bacana, até como exercício terapêutico, né? Pois é. A gente fez agora, no Dia dos Pais. Estávamos, né, no almoço de família. Minha mãe ama essa história de ver fotos. A gente ria a beça, né? Gente, as modas, enfim. Mamãe veio trazendo muitos álbuns. E a gente, a geração, o Leonardo, por exemplo, ele tem um álbum. Porque não se, já era outro tempo, né? Já era outro tempo. Ele tem um albinho, um único álbum. É um álbum grande e tal, mas é um álbum. Luísa já tem vários, né? Porque já pegou uma época diferente. E eu, minhas irmãs. Então, foi muito gostoso. E foi terapêutico o negócio. Porque a gente começou a rever e lembrar daquelas histórias. Sim. E rir. E contar outras histórias relacionadas àquilo ali. E as crianças querendo saber o que estava acontecendo naquele contexto. Foi muito gostoso. E poder ver fotos dos meus pais também, bebês, os avós, enfim. Quem parece com quem, Quem né? parece com quem, as roupas muito engraçadas. Enfim, foi muito gostoso. E eu preciso fazer mais isso. Porque as poucas vezes que a gente fez, não fizemos tantas vezes em família, não. Mas as poucas vezes que a gente fez, foi uma reconexão. Acho que a palavra é essa, de reconexão. Da gente se conectar, porque quando a gente é criança, a gente não tem tanta preocupação, né? A gente vai crescendo, vai agarrando esses rótulos, né, da preocupação,
os boletos. Tem um monte de coisa para dar conta. Um monte de coisa para dar conta. Foi muito bom. Fica a dica aí, ó. Eu gostei. Pra quem tá ouvindo a gente. É isso, minha amiga. É uma delícia ouvir você. O assunto Guardiões da Infância, ele colocou um fogo assim no meu coração, um desejo de fazer algo, né? De ser de verdade uma guardiã da infância que está ao meu redor, né? Hoje os meus cresceram, mas com esse olhar, e é o que eu gostaria que o mundo soubesse. Então, quando a gente fala quando fala em criança, quando fala dessa proteção, eu me lembro de você, pra gente falar desse bom, assunto. amiga. Muito bom ter você aqui. Deixa aí sua rede social, Sim. a data do congresso novamente, para quem está ouvindo a gente, que é muito importante que as pessoas comecem. E se tiverem também dúvidas, né? Além de seguir você, se tiverem dúvidas, eu tenho certeza que você vai ter um prazer em sanar. Sim, né? sim. Eu até acabei esquecendo de falar da escola. A gente tem uma escola online, né? Olha isso. Faltou um dos pilares aí da visão, que é uma escola online, a Escola de Formação Guardiões da Infância. Você pode se inscrever, vai fazendo as aulas do jeitinho que der para você, mas tudo está no @Flávia Luz Vaz Oficial. Lá você acha tudo, você conversa comigo no direct, sou eu que te respondo. Então você pode escrever lá que a gente vai, material, YouTube, podcast, eu não tenho, né? Ainda não tenho, mas quem sabe, né, amiga? Olha em algum aí, momento a olha gente, o lugar. a gente aproveita aqui para poder fazer acontecer, mas tem muito material aí para você, muito conteúdo, desenvolvimento humano, para você poder caminhar e que você seja despertado para ser um protetor e um promotor de destinos, porque é isso que é um guardião da infância. A gente protege e promove destinos, tá bom? Uau. Amiga, foi um prazer. Amo você, amo o Sérgio, amo seus meninos. Seus meninos são incríveis mesmo. Sempre vi isso, que eles são incríveis. Sou apaixonada nos dois, muito. Que delícia. E há muitos anos, viu? Que legal. Muito obrigada, muito obrigada. Te amo também, minha querida. Gente, a gente vai ficando por aqui. Esse podcast que aquece assim meu coração, me deixa cheio de esperança de um mundo melhor, cheio de esperança de ser alguém melhor, de poder ser alguém melhor. E eu espero que você tenha gostado e que se tiver qualquer dúvida ou quiser acrescentar, comentar, fique à vontade. Vai ser um prazer ouvir. Até mais.